Para descobrir se há racismo no Brasil, o GLE10, Instituto da Mulher Negra, sugere que se faça o teste do pescoço. Se imagine andando por alguns lugares e coloque o pescoço para dentro dos espaços. Dentro das joalherias, conte quantos negros são balconistas. Nas escolas particulares, quantos alunos são negros? E professores? Quantos negros estão varrendo o chão? Dentro de hospitais, quantos negros são médicos? Dentro dos bancos, quantos gerentes são negros? Quantos são caixas e quantos são serviçais? Pesquisas oficiais confirmam o que o teste do pescoço tenta nos mostrar. De acordo com o IBGE, quase 15% da população negra estava desempregada em 2018, contra 10% dos brancos. 8 milhões de pessoas perderam o emprego entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020 no Brasil. 71% deles eram homens e mulheres negras. Como vimos no Direto ao Ponto de ontem, muitos empreendedores negros abrem seus negócios por conta do desemprego e das dificuldades de inserção e sucesso no mercado de trabalho. No episódio de hoje, conversaremos com especialistas para entender quais são essas dificuldades e o que as empresas podem fazer para mudar esse cenário. Eu sou Christian Buehler, sejam bem-vindos. Além da dificuldade de inserção no mercado de trabalho, os negros são maioria em setores de remuneração mais baixa, como agropecuária, construção civil e serviços domésticos. Os negros que têm o mesmo nível de escolaridade que os brancos costumam receber salários menores. Para Renan Moura, doutorando em administração e pesquisador de gênero e sexualidade nas organizações, esse cenário é uma reflexão do passado brasileiro. Historicamente, a população preta, a mão de obra preta, ela tem sido usada para subempregos. Então, se você pegar desde do Brasil, né, desse Brasil colônia, tem esse processo escravo, o preto nunca foi senhor de engenho, ele nunca foi dono da fazenda, ele sempre estava o quê? Executando as piores tarefas. E isso é óbvio, não tem como a gente olhar hoje sem um reflexo histórico. Então, historicamente, o mundo do trabalho, ele enxerga a população preta, a mão de obra preta, somente para o subtrabalho, para o subemprego, mesmo sendo uma pessoa qualificada. Então, parece que socialmente criou-se, né, na verdade, uma regra social em que se empurram pessoas pretas para ocuparem esse tipo de trabalho, enquanto os trabalhos bem remunerados, os trabalhos de alto escalão, são destinados à população branca. Bom, a primeira dificuldade que as pessoas pretas elas encontram para ter acesso ao emprego é a própria cor. Então, vários empregadores já possuem certo respaldo, já possuem preconceito em contratar pessoas negras, principalmente para cargos estratégicos ou gerenciais. Então, acho que esse é o maior entrave. Não seria a empregabilidade, porque as pessoas pretas hoje, elas estudam, elas têm formação, elas conseguem acessar o ensino superior, o ensino técnico. Então, teoricamente, essas pessoas elas são empregáveis. Então, o nível de empregabilidade delas é alto. Então, eu não posso dizer que, por exemplo, ele não tem empregabilidade. Ele tem empregabilidade, porque ele tem formação, ele tem qualificação. Na verdade, é o mercado de trabalho que está tentando olhar para ele e dizer que ele não tem, ou então não contratá-lo, porque a cor da pele dele não é branca, né? Ele é uma pessoa não branca. Outras dificuldades enfrentadas muitas vezes por parte do povo negro acabam influenciando ainda que indiretamente no ingresso no mercado de trabalho, como nos conta Janaína Gama, da consultoria Mais Diversidade. Em que condição você está? Mas quando a gente pensa em grande parte da população negra, a gente percebe que há diversas dificuldades, né? A primeira dificuldade, muitas vezes, Júlia, é a comida, é o alimento. Como é que você estuda se você não consegue se alimentar? Muitas vezes é sair da sua casa com segurança e retornar com segurança. Algo que nunca passou pela minha cabeça. Eu nunca passei por isso, nem passar fome, nem medo de sair da minha casa e não ter medo de voltar. A própria violência urbana, violência policial e o próprio preconceito, né? Como eu disse, diante de uma sociedade em que as pessoas brancas elas se beneficiam,
ainda que elas não concordem, ainda que elas achem isso errado, ainda que elas não tenham culpa, de fato não tem, né, diante dessa estrutura que foi instalada, que aí você começa a comparar com a sua vida e você pensa, caramba, eu não passei por isso. Eu não tive medo de sair na rua, eu não era revistado o tempo todo pelos policiais, eu não sofria violência policial, eu conseguia sair da minha casa para estudar, para trabalhar, eu conseguia estudar, eu conseguia, né, ter uma qualidade de sono, eu conseguia me alimentar. Isso é tudo impacto, né? Porque o racismo, outro ponto que é importante a gente lembrar, é a questão da saúde mental, né? O quanto também o racismo impacta a saúde mental e o quanto a saúde mental é importante para o nosso desenvolvimento humano. Segundo Janaína, ainda que as empresas saibam das dificuldades que a população negra encontra na hora de buscar um emprego, acabam muitas vezes por não conseguir fazer diferente nos seus processos seletivos. Há pessoas qualificadas, há talentos qualificados, prontos para trabalharem, mas como eu disse, o preconceito racial, né, os estereótipos que diferenciam as pessoas do ponto de vista racial, eles estão tão fortes, tão arraigados, estruturam tanto a nossa sociedade, daí o racismo estrutural, não é? Que as organizações, como eu falei anteriormente, elas acham errado discriminar, Júlia, mas ainda assim elas acabam discriminando. Por quê? Elas também são perpassadas pelo racismo, né? Também são perpassadas por essas diferenças raciais. Também são impactadas por essas diferenças raciais. Então, as organizações, se elas não param e refletem sobre seus processos de atração e seleção, onde elas estão, em que canais elas estão divulgando essas vagas, como elas estão divulgando essas vagas, de fato, elas não vão mapear esses talentos diversos, né? Então, um desafio que as organizações estão aprendendo agora é elas também não se colocarem nessa posição confortável, Júlia, de pensar, eu até tentei procurar, mas eu não achei. A atuação das empresas do ponto de vista de responsabilidade social está pedindo que elas façam além. Ok, você não encontrou um talento aqui negro, então como você pode ajudar a desenvolver? Então, as empresas estão percebendo isso, né? Então, fazendo parceria com escolas técnicas, fazendo programas de trainees, por exemplo, específicos para as pessoas negras, ou então abrindo programas de estágio específicos para as pessoas negras e desenvolvendo esses jovens dentro das empresas. Então, eu acho que sim, é preciso procurar os talentos porque eles existem e, se eles não existirem, que as empresas se provoquem a buscar parcerias para desenvolver esses talentos negros e percebendo, claro, e elas também estão percebendo o ganho que isso vai trazer para elas, né? Não apenas do ponto de vista de responsabilidade social, da contribuição que elas estão fazendo para reduzir a desigualdade na sociedade, mas também do ganho que essa diversidade racial traz também para o dia corporativo, né? São outras perspectivas, outros olhares, e do ponto de vista organizacional, isso vai trazer maior criatividade, consequentemente maior inovação e, consequentemente, claro, maior produtividade e maior lucro. As iniciativas de programas específicos para negros têm se multiplicado. Dentre as mais conhecidas está o programa de trainee do Magazine Luiza, que desde 2020 seleciona jovens negros e negras e oferece um treinamento para que, após o programa, eles assumam posições de liderança dentro da companhia. A gigante da tecnologia Google também lançou um programa voltado para o público negro. O treinamento chamado Cresça com o Google para mulheres pretas tem por objetivo capacitar, desenvolver habilidades e construir soluções para os principais entraves do mercado de trabalho. Após o episódio violento que culminou na morte de João Alberto Freitas dentro de um supermercado na rede no dia 19 de novembro de 2020, o Carrefour também lançou diversos programas que buscam a inclusão de talentos negros e a diversificação de seu grupo de colaboradores, como explica Marinildes Queiroz, coordenadora do desenvolvimento organizacional do grupo. Em relação ao programa de estágio, a gente sempre teve dentro do Carrefour o programa de estágio, sempre olhamos a questão de inclusão de pessoas negras, de pessoas com deficiência, minorizadas, LGBTQI+, por exemplo. Mas este ano fizemos uma turma exclusiva para negros e negras,
mas com um grande diferencial. Ao invés de irmos para as faculdades disputar, né, os mesmos perfis que as outras empresas, a gente queria fazer realmente a diferença para negros e negras. Então, nós fomos buscar jovens, na verdade, pessoas de todas as idades que não tinham interesse em cursar uma faculdade, mas que não tiveram condições, né, por todas as questões de dificuldades financeiras, e as pessoas começam a trabalhar mais cedo, né, para ter uma forma de sustentar a sua família e contribuir, né, para a renda familiar. Então, nós fomos buscar pessoas que tinham interesse, mas que não tinham tido ainda oportunidade ou condições de fazer uma faculdade, né? Então, com isso, o Carrefour fez uma parceria com a CUFA. Fomos buscar essas pessoas dentro de algumas favelas de São Paulo, né? Selecionamos 5 favelas em parceria com a CUFA. Essas pessoas se inscreveram, foram cerca de 400 inscritos, pré-selecionados pela CUFA, e eles participaram de um processo seletivo conosco, concorrendo a 20 vagas, e nós custeamos 80%, né? Nos comprometemos em custear 80% da faculdade dessas pessoas nos 2 primeiros anos e 50% nos 2 últimos anos, caso ele escolhesse um curso de graduação de 4 anos, né? Um bacharelado. Além das iniciativas de empresas já consolidadas, muitas startups estão sendo fundadas com o intuito de incluir trabalhadores negros. É o caso da Lanceiros Tech, que tem a tecnologia como produto. Michele Alves fala mais sobre a iniciativa. Então, todos nós somos pretos, porém, temos sim, pode vir a galera de todo mundo, de qualquer idade, pode estar com a gente. Também a gente não tem essa, mas é porque é uma startup jovem. Não. Se você gosta, se você quer aprender, pode vir que a gente também está aqui para aprender. É o que eu sempre falo quando as pessoas perguntam o que a Lanceiros é para mim. Nós somos uma família, porque a gente aprende junto. Hoje, as pessoas, nós que estamos dentro da Lanceiros, que trabalhamos na Lanceiros, somos jovens e a maioria de periferias. Então, eu faço parte daqui de São Paulo, sou de São Paulo, moro na periferia de São Paulo. Os meninos também daqui de São Paulo também são da periferia de São Paulo, e a gente sempre busca dar essa voz para os jovens pretos e também mostrar que dentro da periferia tem jovens pretos trabalhando e tem jovens pretos fazendo coisas assim que ninguém imagina. Apesar dessas iniciativas em empresas privadas, Janaína Gama e Renan Moura destacam a importância de políticas públicas para garantir a equidade racial no mercado de trabalho. A importância de se ter política pública, porque é a política pública que reduz, de fato, a desigualdade. Porque, por política pública, você oferece saneamento básico, oferece água potável, acaba com a pobreza, coloca cidades seguras e sustentáveis, e isso acontece por política pública. A questão da educação também, a saúde também. Então, ter política pública é fundamental, e a cota é um empurrão, né? A cota é um empurrão, né? A cota é um empurrão que garante a equidade, porque como eu falei sempre, diante de uma sociedade que se instalou em cima de desigualdades, em cima de diferenças, a gente precisa enxergar essas diferenças. Porque se a gente não enxerga diferenças, Júlia, a gente acaba deixando a gente de fora. Políticas públicas para reduzir a desigualdade social. De uma tal forma que vai chegar um ponto que não vai precisar de cota. Porque todo mundo vai estar participando de tudo. Porque todo mundo vai estar incluído socialmente, todo mundo vai ter seu direito garantido. Mas enquanto isso não acontece, a cota é uma forma de acelerar o processo de inclusão de pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente precisa realmente investir em política pública para acabar com as desigualdades. É essencial que a gente tenha cotas para a contratação de pessoas pretas. E é importante lembrar que não basta só ter cota para contratar, né? Você ter política para contratar, mas também ter política para permanência.
Não adianta eu contratar a população preta e eu não ter políticas de permanência dessa população na minha empresa. Por quê? Assim como acontece com gays, lésbicas, a população preta ela também sofre preconceito dentro do trabalho, por conta da própria política das organizações, por conta da própria cultura organizacional. Então, se eu não preparo aquela minha organização, eu não trabalho cotidianamente questões racistas no trabalho, eu não conscientizo, né, eu não digo para os meus trabalhadores o que é racismo, como ele se manifesta, ou injúria racial, mas crio só a política de contratar essas pessoas, elas serão vítimas de racismo ou injúria racial dentro das empresas. Então, a permanência vai ser bem curta, porque ninguém quer trabalhar em um ambiente que fique sofrendo por conta do seu fenótipo, da sua cor, das questões raciais. O Direto ao Ponto fica por aqui. A apresentação foi de Christian Bühler, produção de Christian Bühler e Júlia Piaia, e a edição de Aleph Alencar.